Francamente, trabalho melhor quando eu posso estar no comando, quando eu tenho a autonomia e os recursos necessários para fazer algo. Sou bom em lidar com problemas e tomar decisões difíceis em grande escala. Eu sou capaz também de ver o potencial em muitos lugares que as pessoas não esperariam. Sou bom em assumir o comando de uma situação e otimizar sua utilidade. É importante para mim organizar e promover a eficiência sempre que posso. E acho que às vezes as pessoas precisam aprender que há momentos em que seus sentimentos pessoais devem ser deixados de lado se eles estão atrapalhando o progresso importante. Muitas vezes sinto que as pessoas não entendem realmente ou apreciam toda a extensão de minhas ambições, mas eu defendo minhas ideias e as apoio com fatos empíricos. É apenas uma questão de visualizar uma solução e implementar as etapas necessárias. Se você é capaz de fazer algo que vale a pena, então por que não fazer? Então, galera, nessa série estou fazendo um vídeo de descrição para cada uma das 16 personalidades da teoria tipológica do MBTI. Se você não sabe o que é isso, deixei alguns links na descrição desse vídeo de 3 sites brasileiros de MBTI, caso você queira conhecer o básico ou se aprofundar mais no assunto. Leve resultados de testes como apenas uma segunda opinião, já que a maioria deles são bem longe de serem confiáveis. As descrições dessa série de vídeos, que contém no total 321.040 caracteres, foi feita pelo usuário da comunidade gringa Simulated World, e vou disponibilizá-las aqui na descrição também. Estou traduzindo, adaptando e transformando todo esse riquíssimo conteúdo em vídeo, que para muitas pessoas fica bem mais fácil de consumir. No final do vídeo eu falo como você pode votar para qual ser o próximo tipo da série. Espero que gostem. Às vezes confundidos com ESTPs por sua confiança agressiva, natureza muitas vezes competitiva e ênfase na ação tangível, os ENTJs se sentem mais em casa quando têm os conhecimentos e as habilidades necessárias para realizar algo de forma eficiente, pode visualizar soluções únicas para problemas em larga escala e seja dado o poder administrativo para implementar suas ideias na prática. A lista acima é, por si só, um assentimento para os conceitos por trás da TI dominante. A maneira de fazer as coisas é descobrir o que as pessoas mais bem-sucedidas no campo estão fazendo e quebrar essa abordagem em objetivos concretos, passos coesivos e metodologia definida. Nada fica acima da evidência empírica, a manifestação objetivamente mensurável do consenso de fenômenos observáveis e as interpretações das pessoas que podem mostrar evidências de que elas melhor entendem. Os ENTJs muitas vezes estão muito mais prontos a aceitar uma ideia quando já foram quantificadas e sistematizadas, e atribuído credibilidade por algum tipo de reconhecimento oficial, presumivelmente das pessoas que fazem do seu negócio saber qualquer área que seja e que geram resultados obviamente tangíveis disso. Os números não mentem, e é de extrema importância educar-se sobre os padrões e as expectativas pelas quais as avaliações lógicas e categóricas são abordadas e concedem valor coletivo. A maioria dos ENTJs admitirá que, ocasionalmente, tem alguma dificuldade com pessoas que parecem atrapalhar ou impedir o desenvolvimento de seus projetos de estimação. Eles muitas vezes têm pouca paciência para o que veem como inútil ou improdutivo, e eles podem mostrar pouco comedimento ao tornar esta visão clara para os outros. É esse tipo de problema, geralmente nascido do desejo de evitar o desperdício de recursos, mas muitas vezes mal interpretado como uma tentativa deliberada de exercer controle excessivo, que confere aos ENTJs sua reputação um pouco exagerada de manipulação agressiva de situações com pouca consideração pelas implicações práticas dos efeitos de seu comportamento sobre os outros. No entanto, eles tendem a ver tarefas difíceis como desafios que precisam ser estudados, considerados, planejados, cuidadosamente e estrategicamente conquistados. Dessa forma, a natureza estruturada de sua atitude dominante ilumina a diferença real em relação aos ESTP. Os ENTJs são, acima de tudo, deliberados. Eles não gostam de medir palavras ou perder tempo e energia. Dados os objetivos claros e as ferramentas necessárias, os ENTJs finalizarão o que começam, e você pode apostar que seu trabalho atende a todos os regulamentos relevantes e padrões da indústria. Eles podem até sentir que a maioria das pessoas ao seu redor não tem conhecimento, confiança ou capacidade de liderança para manter as coisas funcionando sem problemas. Não é nenhum segredo que, às vezes, ganham uma reputação de dominar e controlar,
embora essa não seja sua única intenção. Eles simplesmente sentem a responsabilidade de assumir um papel de liderança quando ninguém pode ser confiado para fazer as coisas corretamente. Como a maioria dos tipos JE dominante, os ENTJs tendem a se destacar nas posições de gestão, onde eles podem estar diretamente responsáveis pela coordenação de vários departamentos ou áreas diferentes em conjuntos funcionais maiores e mais coesos. Essa capacidade natural de controlar e governar os recursos dá origem ao característico desejo de autonomia e autossuficiência. A competência e a autocontenção necessárias para atingir esses ideais tornam-se pontos de orgulho para o ENTJ. Há uma maneira certa de o universo funcionar de forma mais eficaz, eles dizem, e se você não pode alinhar-se com a maneira como as coisas funcionam em um nível globalmente objetivo, não há ninguém para você culpar, além de você mesmo. Se ele não pode manter a autonomia, o ENTJ será forçado a se tornar subordinado a outros métodos de distribuição de recursos. Se há uma coisa que o ENTJ não gosta, é ficar preso trabalhando em um sistema ou estrutura que poderia ser melhorada ou redesenhada para uma melhor funcionalidade, mas sem autoridade ou posição a partir da qual instituir tais melhorias. Eles se sentem presos, como se pudessem resolver o problema, mas sua aplicação está sendo bloqueada por nada mais do que uma burocracia inútil. Em um nível mais privado, que nem sempre é completamente exposto ou mesmo completamente compreendido pelo próprio ENTJ, a NI auxiliar concede ao ENTJ equilibrado o seu interesse característico na reinterpretação e reformulação de processos e sistemas que ele vê que podem ser abordados de forma mais eficiente se apenas conceitualizado através de diferentes pressupostos básicos. Pressupostos que podem estar fora do quadro atualmente aceito e podem não ser previsíveis ou totalmente explicáveis. Enquanto a TE dominante leva o ENTJ a colocar um alto valor na sabedoria e experiência daqueles que mostraram resultados tangíveis, a NI auxiliar pode contradizer essa insistência em observação mensurável externamente e levar o ENTJ à introspecção e o satisfazer um intuito ou sentimento aparentemente irracional ou não verificável sobre o próximo passo para completar um objetivo. Enquanto a TE está preocupada comparando e avaliando diferentes abordagens e metodologias externas pré-existentes, a NI trabalha nos bastidores para compilá-los em representações conceituais internalizadas, que, em última instância, devem auxiliar o ENTJ a descobrir sua própria abordagem pessoal para um determinado tipo de problema. O ENTJ está no caminho certo quando pode encontrar um equilíbrio entre o que o conhecimento científico coletivo diz ser uma abordagem efetiva e o que sua própria interpretação prevê poder mudar ou redesenhar essa abordagem no futuro. Possivelmente um futuro distante. Os ENTJs são pensadores em nível macro e eles funcionam melhor quando podem olhar tudo em uma grande escala. Conforme está no processo de se sentir mais confortável com a NI auxiliar, o ENTJ pode mostrar um comportamento um pouco desconcertante em termos do conflito entre o que a evidência diz que ele deveria fazer e o que os seus instintos lhe dizem ser, na verdade, uma evidência enganosa. A profundidade perceptiva da NI pode ser difícil de lidar no início, já que muitas vezes é responsável por dúvidas e incerteza quanto à compreensão do ENTJ de qualquer processo ou sistema dado, e esse tipo de segunda opinião leva a um menor progresso, e portanto a uma distribuição de recursos menos favorável. Colocar esse nível de tempo e introspecção determinada sobre o significado de um problema e a forma como escolhemos conceitualizá-lo pode soar ao TE dominante como um uso ineficiente do tempo, que seria melhor gasto, na verdade, planejando e executando os objetivos que já definimos até o momento. No entanto, o ENTJ bem equilibrado reconhece que esses tipos de intuições conceituais são necessárias para o desenvolvimento de qualquer abordagem verdadeiramente efetiva para resolver qualquer tipo de problema. Apenas fazer mais coisas não significa necessariamente que alguma delas seja substancial ou genuinamente útil, em conjunto com outros processos e métodos. Idealmente, a NI também deve conceder ao ENTJ um senso de individualidade mais distinto. Sem ele pode duvidar como que ele pode mostrar qualquer estilo pessoal ou criatividade para o mundo,
ou trazer algumas de suas próprias experiências e o conjunto de percepções e suposições em qualquer problema ao qual ele aceite se dedicar. A NI deve dar uma sensação de profundidade aos planos e objetivos expansivos da TE. Deve mostrar ao ENTJ as implicações de longo prazo mais significativas de suas ideias e conceder-lhe a sabedoria para considerar profundamente todas as informações disponíveis antes de insistir em uma decisão rápida e execução imediata. A conveniência é fundamental, mas a NI fornece uma lembrança de que a produtividade para um objetivo mal definido ou mal escolhido pode não ser realmente uma produtividade genuína. No seu melhor, a NI irá apoiar e auxiliar o seu desejo de organização e progresso da TE ao mudar a forma como o ENTJ vê e interpreta vários tipos de recursos e seu potencial de uso produtivo. Isso contribui para a sua capacidade voraz de ver uma oportunidade proveitosa em algo que não parece a qualquer outra pessoa como digno de qualquer investimento de tempo ou consideração substancial. Às vezes, eles sentem, como INTJs, que estão à frente de seu tempo em termos de sua capacidade de prever a próxima onda de oportunidades, planejar e estruturar sua abordagem em torno de maximizar o benefício e a utilidade que eles podem obter. Quando a NI auxiliar está mal desenvolvida, o ENTJ pode encontrar-se sem capacidade estratégica de longo prazo ou visão do significado real ou do valor simbólico das metas que ele persegue. Ele pode ficar tão envolvido em maximizar a produtividade ativa que ele pode perder de vista o verdadeiro propósito de sua missão, o que ameaça a produtividade total de todo o esforço em uma escala maior. Incapaz de encontrar o significado explícito que conecta seu comando de processo com suas visões e ideias, o TESE Loop do ENTJ é forçado a ceder ao mundo um valor literal e superficial imediatamente tangível e fisicamente expressivo. Largamente responsável pela confusão comum entre ESTPs e ENTJs é a função terciária do ENTJ, SE, a dominante do ESTP. As pessoas geralmente são capazes de reconhecer rapidamente um extrovertido com pensamento, através de suas atitudes mais fortes, e o estilo similarmente agressivo e comandante de interação dos ESTPs e ENTJs pode torná-los difíceis de distinguir para o observador casual. Apesar do desejo da TE de promover a ação calculada em favor de um objetivo específico e mensurável, possa-se combinar ao desejo da SE de impressionar o público com exibições de bravuras e impacto sensorial imediato para induzir o observador casual a confundir a SE com uma função dominante, há muitas diferenças substanciais entre os objetivos e as mentalidades desses dois tipos que, uma vez examinados mais profundamente, fica difícil confundi-los posteriormente. A SE terciária é, no entanto, especialmente visível em situações em que o ENTJ percebe que é mais provável que ele atinja seus objetivos se ele deslumbrar sua audiência com um pouco de charme. A SE dá aos ENTJs o desejo de impressionar, mostrar seus conhecimentos e habilidades para impressionar os outros e, com sorte, criar oportunidades de negócios mais úteis como resultado. Em alguns casos, os ENTJs podem até mesmo conscientemente notar a eficácia da SE como uma estratégia social, muitas vezes assistindo a ESPs em situações sociais, e entender através da TNI que ele pode ser projetado reversamente e aplicado em um ambiente mais estruturado e proposital também. Como já é uma parte natural deles mesmos, não é um passo difícil considerar as aplicações da SE em locais e situações em que a maioria das pessoas pode não esperar. Esse processo repercute na capacidade auxiliar da NI para ver uma oportunidade de melhoria onde outros podem não ver nada de valor particular. Quando aplicado positivamente, a SE terciária conecta o ENTJ a uma consciência real e física das impressões e sensações imediatas que suas palavras e ações criam nas pessoas à sua volta, ao invés de ver o mundo simplesmente como um conjunto de relações causais que combinam e interagem para formar planos e objetivos completos. A SE incita a reconhecer as relações mais diretas entre sua própria abordagem estilística e as expectativas e desejos das pessoas que ele procura influenciar diretamente. Naturalmente, muita indulgência na SE
TE pode levar a uma série de problemas comportamentais desconcertantes e uma tendência a longo prazo para o fracasso em gerar o nível de produtividade e autonomia com o que faz o ENTJ se sentir confortável. Se a NI está bloqueada ou subdesenvolvida, os padrões cognitivos do ENTJ começam a mudar para o TSE Loop. Muita indulgência em tempo de recreação imediatamente agradável pode combinar-se com a TE já agressiva para produzir comportamentos controladores e territoriais que não servem para agradar o ENTJ e muito menos para as pessoas que o cercam. Insistente no controle e regulação de cada aspecto de seu ambiente físico e do impacto imediato que ele cria, SE. A TSE do ENTJ se encontrará empurrando agressivamente para fora do caminho qualquer um que não se encaixe em seus planos ou desejos ou que os irrite pessoalmente. Ele sentirá a vontade dominante da TE para impulsionar o progresso e o crescimento, mas ele pode não ter a profundidade intuitiva necessária para entender as implicações de longo prazo de suas ações ou colocar qualquer uma de suas ambições em um contexto que promova movimentos legítimos para frente. Consciente de si mesmo por seu desenvolvimento lento e inseguro de como dar o próximo passo, ele pode entrar cada vez mais no mundo imediatamente agradável das sensações externas, tornando-se cada vez mais difícil de confrontar ou criticar à medida que seu lado emocional mal compreendido é expresso através da raiva simples e o comportamento territorial da SE. A menor sensação de ineficiência ou desorganização pode fazê-lo subir pelas paredes. Convencido de que seu próprio fracasso em se organizar e seguir em frente é responsável pelas suas dificuldades, ele pode chegar a extremos, microgerenciando e reorganizando os mesmos detalhes irrelevantes e confrontando com raiva alguém que fica no caminho ou sugere qualquer abordagem conflitante com ele. Preso em um canto e no final da sagacidade, a indulgência nos prazeres imediatos sensoriais pode soar ao ENTJ como o único meio de escapar de seus problemas crescentes. Por outro lado, uma vez que a NI está no lugar certo desempenhando seus deveres, a SE proporcionará uma perspectiva de equilíbrio útil que conecta os ENTJs aos gostos e preferências das pessoas reais que o cercam. Isso irá lembrá-lo de manter um olho nas aparências, conscientes das implicações substanciais de ter a visão certa e sentir em seu senso de apresentação, para ter certeza de que ela está atualizada e, ocasionalmente, fornecer uma sutil sugestão de agressividade vigorosa quando contribui para cumprir seus desejos apropriadamente. De longe, a função menos confortável na hierarquia ENTJ é o ponto em que a maioria deles está ciente de sua fraqueza e, portanto, tendem a evitar sempre que possível a FI inferior. Para o ENTJ lutando para integrar a atitude inferior em sua perspectiva, pode ser muito difícil equilibrar os ideais éticos pessoais do indivíduo contra os objetivos mais amplos que representam a progressão de seus interesses em processos tangíveis e progresso mensurável para completá-los. Pode parecer impossível fazer algo significativo sem incomodar ninguém, um problema que a maioria dos ENTJs resolve simplesmente não se preocupar muito com a questão de saber se alguém se sentirá incomodado ou não, a menos que crie um sentimento diretamente em conflito com a conclusão de seus objetivos, é claro. O respeito pelo senso individual de integridade pessoal e bondade moral pode vir como um choque ameaçador e confuso para os sistemas ordenados e metódicos dominantes de planejamento e execução deliberada. Quando a FI inferior é forçada a sair, geralmente por uma situação estressante, o lado emocional frequentemente negligenciado do ENTJ pode de forma repentina e inesperada se voltar à vista pública. Uma dessas saídas FI para muitos TE dominantes, e isso inclui ENTJs e ESTJs, envolve trancar-se em cruzadas morais aparentemente insignificantes ou irrelevantes, ou injustiças percebidas e as tragédias deploráveis que representam. Ao longo do caminho, o ENTJ pode ter um caminho difícil à sua frente em termos de conectar seu senso de pessoal de integridade moral às agendas e abordagens dos projetos e objetivos pelos quais eles definem sua relação com o mundo. Invasões emocionais inesperadas
muitas vezes mascaradas com a raiva da SE, que servem para encobrir as outras emoções mais variadas e menos familiares que os tipos de F inferior costumam bloquear ou ignorar, podem surpreender e alarmar familiares e amigos quando o ENTJ se sentir pessoalmente desprezado ou sente que suas ideias foram desconsideradas ou não foram consideradas de forma justa. Uma vez que o ENTJ, no seu núcleo, precisa sentir que ele está contribuindo para um aumento de eficiência em quase tudo que ele faz, sempre que suas sugestões não são atendidas, ele pode se irritar irracionalmente, levando rejeição de seus conselhos, sua melhor forma de contribuição, como uma insinuação de que o valor central de sua personalidade não é digno de respeito ou consideração. As acusações estranhas e mal colocadas de deslealdade pessoal ou o fracasso em respeitar os sentimentos e desejos do ENTJ podem surgir em momentos incomuns e inapropriados, à medida que a FI borbulha e força o reino desconhecido de julgamentos de valores subjetivos. Embora o processo de integração da FI possa resultar em algum desconforto temporário e confusão emocional, a linha entre as coisas devem ser executadas eficientemente e eu deveria ser bom e fazer o que é certo pode começar a desfocar e levar o ENTJ a acreditar que ele nunca pode realmente realizar o suficiente para sentir que ele é uma pessoa legitimamente útil ou admirável. Ele pode lutar com o medo subjacente de perder o contato com os padrões coletivos pelos quais as pessoas experientes avaliam as coisas, e, portanto, ele pode bloquear seus próprios sentimentos e necessidades emocionais em favor de se adaptar a qualquer coisa que ele considere sábio e respeitavelmente insiste ser o método correto. O desenvolvimento da FI ajuda a equilibrar o peso atribuído a cada um desses sistemas de valores conflitantes. Ajuda o ENTJ a defender o que sabe, mesmo que seja mais conveniente ou mais eficiente não fazer isso. Eventualmente, os valores morais pessoais do ENTJ devem ter contexto suficiente para ser moldados em projetos reais que podem fazer algo para ajudar o ENTJ a sentir que está contribuindo para o bem maior através de seus contínuos esforços para progredir e aprimorar os processos que ele melhor entende. Ao entrelaçar um valor moral pessoal com a garantia de que eles poderiam fazer as coisas correrem de forma mais eficiente, se tiverem a chance, os ENTJs podem realmente encontrar uma maneira de se conectar e fornecer suporte mútuo tanto para a TE quanto para a FI. Ao permitir que seus valores morais pessoais concedam direção a projetos gerenciáveis e realistas para melhoria de processo ou design, eles podem dar a voz a um lado de si mesmos que a maioria das pessoas não vê, e sem necessariamente ter que comprometer a imagem forte e confiante de que eles se orgulham. Quando eles podem sentir que ambos estão alcançando um alto nível e fazendo isso pelas razões pessoais corretas, os ENTJs irão disparar. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Muito obrigado pelo apoio que vem sendo dado nos comentários, isso me motiva muito para continuar. Para votar o tipo que você quer ver no próximo vídeo dessa série, nos comentários deixarei um link de um tweet meu que eu postei recentemente com uma enquete entre os últimos 2 tipos que faltam de cada um dos 4 temperamentos. O ciclo será feito na ordem de IJ, IP, EP e EJ. Caso tenha assistido até aqui e gostou do vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!